Rádio CBN, ZYD 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. CBN Debate. Oferecimento Multimédica Saúde. Teste com segurança e qualidade. Apresentação, Aldo Vilela. Muito bem, vamos para o nosso bate-papo da tarde, o nosso debate. Hoje a gente vai tratar sobre burocracia nos serviços públicos, claro, baseado aí numa pesquisa bem interessante. Vou conversar com Écio Costa, Écio que já é nosso colunista aqui na CBN, Maurício Garcia também é nosso colunista, nosso homem da pesquisa, e o vice-presidente do comitê do LIDE, Alex Brenequem, conosco aqui. Ô, Alex, eu não sei se eu pronunciei seu nome correto, amigo. Por favor, me corrija aí, me diga se está certo, se está errado. Por gentileza, Alex. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tá certo, Aldo. Pode ser Alex Brenequem. Tá correto. Tá. E às vezes a gente pensa que é um alemão, é um polonês, é uma coisa assim, e termina escorregando, né? O porte dá para ver que é de alemão, né? Mas... Obrigado, Alex, pela participação. Écio, boa tarde, Écio. Boa tarde aos ouvintes da CBN, boa tarde, Aldo, Maurício, Alex. Prazer estar conversando com todos. Maurício, boa tarde, Maurício. Boa tarde, Aldo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Recife, a Alex e Écio também. Muito bem. Estava dando uma lida desde a semana passada, quando vocês mandaram o material dessa pesquisa que foi feita aí pelo LIDE. Primeiro, Alex, vamos começar falando do propósito da pesquisa. E é para a gente entrar diretamente no tema. Mas qual foi o objetivo principal da pesquisa? Qual foi o foco do trabalho realizado, hein, Alex? O foco principal, Aldo, foi trazer à luz as dificuldades que o empreendedor enfrenta na hora que vai iniciar o seu negócio. Seja ele já um empreendedor experiente ou um empreendedor que está começando agora na atividade, então foi trazer à luz quais são os entraves que ele encontra para iniciar a sua atividade. E aí isso foi mobilizado dentro do LIDE, esse comitê, e a gente, então, começou a fazer um trabalho nas instituições, foi feita uma pesquisa com 148 associados do LIDE, de grandes empresas, para entender quais são os principais entraves. E aí foi o que a pesquisa traduz aí para a gente. Perfeito. Garcia, você que foi o homem aí da colhida dos números, o que a pesquisa trouxe detalhadamente? Porque quando você vai para o detalhe assim da pesquisa e para o número, não é? Quando você vai diretamente para os entrevistados, você tem um universo aí grande de quase 150 empresários entrevistados, né? E tem um recorte aí, uma coisa bem focada, bem objetiva. E olhe, pelo que eu vi, a burocracia de fato emperra muita coisa nesse estado, Maurício? É o que parece, Aldo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar a qualidade dessa amostra que a gente escolheu, porque é uma amostra extremamente representativa e principalmente de um empresariado de um alto nível, um empresariado que representa muito bem o PIB pernambucano. A gente tem aí mais de um terço do PIB pernambucano representado dentro dessa nossa amostra, né? E era um questionário bastante complexo, bastante pormenorizado com relação a várias questões que foram levantadas, abrangentes, e a gente conseguiu fazer um diagnóstico legal, né, bastante profundo, e identificar setores e atuações e entidades governamentais que atendem bem o empresariado e atividades empresariais que estão deixando a desejar, né? Então foi um grande estudo, e esse era o objetivo do estudo. No primeiro, é como se fosse um check-up. O primeiro, há um problema, a suspeita de um problema. Então, o comitê que foi criado pelo LIDE, resolveu fazer essa pesquisa para diagnosticar quais eram os problemas, onde está doendo, onde pode pegar mais e onde não se preocupa tanto para os empresariados. E daí a gente conseguiu fazer essa radiografia e, a partir daí, obviamente, o comitê, o LIDE, vai trabalhar, conversar e tentar melhorar essa relação entre o empresariado e o poder público. Me chamou a atenção, pelo dado da pesquisa, Maurício, que o Poder Judiciário e a CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente, né, são os órgãos menos eficientes
e menos transparentes, de acordo com as pessoas que foram pesquisadas, Maurício? Sim, há esse viés forte de crítica com relação a esses dois órgãos, principalmente a questão recorrente, a questão do judiciário, né, que era algo que de antemão não se esperava que viesse tanto, né, porque a gente, quando pensa em burocracia, a gente associa diretamente a uma questão do poder executivo, de órgãos, de braços do poder executivo que não estão funcionando direito. E eis que a pesquisa mostra isso, e aí a função da pesquisa, de fato, de apontar quais são os pontos que estão criando o problema e quais são os órgãos ali do Estado que estão entravando, que estão congestionando o fluxo natural das coisas que deveriam ser, e o judiciário aparece com esse destaque. Então, vale a pena esse cuidado, vale a pena essa atenção, a pesquisa mostrou isso claramente, então é preciso, de fato, de uma comunicação, de uma melhora na relação do poder público ligado ao poder judiciário com a sociedade e, no caso aqui especificamente, com os empresários. Nesse caso aí, Écio, o judiciário aqui só tem se preocupado em reajustar muita coisa aí para eles nos últimos dias, né? Aumenta de 10% para 20% para o juiz que acumula comarca, aumenta o abono, o auxílio alimentação para o juiz que está trabalhando em casa, em home office. É muito estranho isso. A gente sempre fala, Écio, que desburocratizar é a saída para a gente evoluir com muita coisa. Isso é de anos que se discute. E parece que a gente nunca alcança essa coisa de facilitar mais, principalmente para quem gera emprego, para quem gera renda para o país, né, Écio? Aldo, você tocou um ponto fundamental, né? A gente está tentando sair dessa problemática causada pela pandemia, e o ambiente favorável aos negócios, ele é uma condição sine qua non para que você possa propiciar isso, né, para que você possa agilizar a implantação de empresas a realização de investimentos, para que você possa, assim, gerar mais emprego, gerar mais renda, e, inclusive, tirar, né, o estado de Pernambuco dessa situação que se encontra aí no ranking, né, do maior desemprego do país. Tá? Então, a pesquisa ela termina norteando nesse sentido, porque você tem lá várias esferas dos entes públicos que estão sendo citadas pelos próprios empresários, ou seja, que vivenciam isso no dia a dia, empresários de portes significativos na nossa economia, e vale a pena também lembrar de todos os 3 segmentos mais importantes, né? Você tem agricultura, indústria e serviços, inclusive com uma ponderação que é muito próxima com a ponderação do nosso próprio PIB, ou seja, algo em torno de 70% no setor de serviços. Então, você tem realmente representatividade, e quando você vai olhar, inclusive, assim, até agora, nas diversas rodadas de entrevistas e conversas que nós demos, né, através do Comitê de Desburocratização do LIDE, não houve questionamento com relação às respostas, né? Pelo contrário, houve uma confirmação, né, do relato que foi dado pelos empresários. Então, usar essa pesquisa, né, para fazer um trabalho de aproximação entre o setor privado e o setor público, né, ou seja, entre as empresas e as principais instituições que foram mencionadas, que, na realidade, o intuito foi de mencioná-las, mas para chamá-las, convocá-las, né, para que elas possam apresentar propostas e que essas propostas possam ser discutidas com as empresas. E o outro caminho também que seja bastante relevante, que as próprias empresas possam relatar problemas e possíveis soluções para que você possa, a partir daí, agilizar, né, o ambiente de negócios aqui no estado de Pernambuco. E há exemplos em outros estados que foram adotados que podem ser, de certa forma, copiados, mas sim, principalmente adaptados para a nossa realidade, e a partir daí você tenha Pernambuco com um destaque positivo no ambiente de negócios. Então, a pesquisa teve esse propósito de ser proativo, né, de ser propositivo, né, no intuito de trazer, sim, à luz, trazer à tona os problemas, mas também já indicar, né, que, através de diálogo,
soluções podem ser montadas. Entendo. Agora, o Alex, o excesso de burocracia afasta o investidor? Quem quer iniciar algum negócio, quem quer ampliar algum negócio, esbarra um pouco nessas questões burocráticas que são provocadas pelo Estado? Totalmente, Aldo. Você vai ter desde do empreendedor que, de repente, ele pegou a sua rescisão e resolveu abrir o seu negócio e ele começa já colocando dinheiro na frente, porque você vai abrir uma cafeteria, por exemplo, você vai ter que primeiro alugar o imóvel, então você já sai com o contrato de locação do imóvel e depois você vai passar por uma junta comercial, que depois você vai ter o CNPJ e depois você vai ter toda as autorizações para você abrir sua cafeteria, então você já começa no negativo. E você, muitas vezes, na hora de empreender, no sentido de que você vai aumentar, ou seja, vai abrir uma filial em outro lugar, você também tem esses entraves. Então... E o seu sócio já tirando, né? Que o maior sócio é o governo, né? É o Estado, né? Não tenha dúvida, porque você sai colocando dinheiro na frente e sem prazo para terminar. Eu, de experiência própria, levei 6 meses para conseguir um alvará de uma filial que eu fui abrir. Então, assim, é uma cadeia que você tem que passar muito grande. Para desistir, viu, amigo? Exatamente. Então, eu imagino o seguinte, no momento que alguém pede uma autorização para recolher imposto, esse alguém, ele já é legitimado que ele é de boa fé. Porque muitas vezes a burocracia também leva você para você burlar a instituição. Então, estimula, se você... né? Estimula. Exatamente. Então, se você tem um ambiente que você pode empreender, e esse ambiente ele facilita isso, você não tem a dúvida que você vai empreender muito mais. Então, da próxima vez você não abre uma cafeteria, não. Abre o Rei do Mate, você ganha mais dinheiro, certo? E não tem preocupação. Maurício, acho que Écio não ouviu não, viu? O merchandising dele aqui. Maurício, né? Vamos para os números, Maurício. Claro que uma pesquisa, ela sempre é interessante, porque você trabalha, né, com números, você vai juntando, vai chegando aí a percentuais e concluindo o trabalho. Tem algum ranking que essa pesquisa mostra de segmentos que terminam sendo mais burocráticos aqui no Estado? Tem, Maurício? Essa questão, como a gente já comentou, da questão ligada ao judiciário é visto como burocrático e todo mundo tem que passar por lá por algum motivo ou outro. Uma questão que aparece com uma certa recorrência e que é fundamental para o desenvolvimento das empresas e também para tanto o seu início quanto o seu fim é a abertura e fechamento de empresas. Isso teve um destaque também como algo complicado, como algo burocrático, e isso claramente impede que novas empresas possam nascer. E até a burocracia do trabalho que se tem depois para fechá-las, quando tem que... Isso ocorre, né? É uma coisa natural, um ciclo natural das empresas, elas nascerem e morrerem. Mas a burocracia que vem com relação a isso... Diz que é pior, né? Abrir já é complicado, fechar é mais complicado. E para fechar, pior... E isso fica claro, né? De fato, tem uma 79%. Então, a gente está falando aí de quase 8 em cada 10 ou 4 em cada 5 empresários veem o problema do nascer e fechar uma empresa como um problema. E se ele está falando do nascer, ele já teve esse problema, ele já passou por esse problema e sabe, às vezes por uma outra experiência de uma outra empresa, de uma filial, como o Alex comentou agora há pouco, de ter que abrir, de saber o trabalho que dá, ou um outro negócio, se eu vai abrir a sua cafeteria, o seu Rei do Mate, ele sabe do trabalho que vai ter com isso, né? Então, isso impede. Um outro ponto que a gente percebeu, que também é muito ruim para Pernambuco, e que fica uma mancha, que é importante a gente salientar, e que não é um número tão astronômico, mas a gente vê que há uma impressão de que outros estados vizinhos têm um sistema de desburocratização melhor. Há menos burocracias em outros estados. E isso acaba fazendo com que os nossos vizinhos, Alagoas, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, tenham uma visão de que a coisa é mais rápida, é mais fácil, é mais tranquila. E isso acaba
tirando empresários aqui, tirando empregos aqui, tirando investimentos do estado de Pernambuco. E esse é um ponto, crucial. Efetivamente Maurício? Esses estados citados por você são menos burocráticos para as empresas? Não, o que a gente pegou na pesquisa especificamente foi de estados vizinhos, né, que há uma tendência, isso é uma tendência também de um apontamento de uma tendência de que há uma impressão dentre os empresários de que os vizinhos têm uma burocracia menos, que entrave menos, né, a coisa seja mais tranquila em outros. Então, é um ponto a se tomar cuidado, porque isso pode afugentar a vinda de novos investimentos para Pernambuco. E a JUSEP, inclusive, que fala nessa questão de abrir e de fechar empresas, a JUSEP, inclusive, tem repassado, costumeiramente, passa para a gente aqui, de que está sendo mais fácil, diz que o processo de abertura de empresa é mais fácil, diz que as coisas foram bem menos desburocratizadas em relação a anos anteriores, mas mesmo assim, os empresários ouvidos, né, fazem esse tipo de reclamação. Há uma percepção de melhora, há uma percepção de fato de melhora disso não há ponto. Agora, o outro ponto que eu acho que vale a pena só ressaltar é que há uma percepção grande de que, dentro da burocracia, uma etapa, um serviço feito pelo poder público que tem melhorado é a questão do recolhimento de impostos. Tanto a nível municipal quanto estadual, é visto como rápido, porque uma das questões da burocracia é a rapidez. Então, é aquela contradição do Estado. Ele não presta o serviço na ponta, mas ele recolhe muito bem, com grande eficiência e com mãos múltiplas para recolher esse imposto. Não tenha dúvida, para recolher qualquer imposto que seja, o Estado é de uma agilidade assim gigante. Isso de Receita Federal, passando por prefeituras, por estados, não tem a menor dúvida disso. Então, para recolher, o Estado sabe muito bem. Para devolver, evidentemente, que a competência é quase zero. Écio, vamos lá. Isso muda de estado para estado, tal qual o próprio Maurício cita aí, baseado na ouvida que ele teve com empresários. É possível ter um raio-x de Brasil, Écio? Temos algum estado mais evoluído nesse processo de desburocratização e por isso termina atraindo mais gente? Até algumas cidades aqui do estado passam por isso, Maurício. Tem gente que prefere abrir um negócio numa cidade menor porque parece que flui mais rápido do que no Recife. Essa coisa muda de cidade para cidade e de estado para estado, Écio? Sim, Aldo, é importante você mencionar isso porque o Comitê de Desburocratização, né, lá do LIDE, ele também procurou se reunir com casos, né, com representantes de outros estados que representam casos de sucesso, né? E tivemos uma conversa muito interessante com representantes do estado de Minas Gerais. Lá eles têm um processo de desburocratização que está bem acelerado. Estado bem maior, né? Um dos maiores estados do Brasil. Né? Pois é, estado bem maior, que inclusive passa por dificuldades financeiras bem maiores do que a nossa. Talvez seja aquela coisa, né? A necessidade faz a pessoa correr atrás, né? E lá eles têm inclusive uma cartilha de desburocratização, onde eles trabalham os municípios, né? O próprio estado trabalha com os municípios para que eles façam um processo de adesão, e há, inclusive, um ranking que é feito com os municípios, né, para mostrar aqueles que são mais fáceis de se realizar negócios. Tá? Então, veja que há um processo de cobrança, né, para que haja uma adesão a essa cartilha, e a partir daí você possa gerar negócios de forma mais rápida. Né? Inclusive, os representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de lá, em nossa reunião, eles apontaram, né, que o volume de investimentos que entraram no Estado, depois que esses processos foram implantados, esse volume de investimentos cresceu rapidamente, né, e para números muito maiores do que o observado antes disso. Né? Então, é aquela coisa, se você não está fazendo seu dever de casa, se você não está sendo facilitador para que os negócios entrem, né, e que você possa ter esses investimentos, aquele teu vizinho vai estar fazendo isso
e você vai perder a oportunidade de estar gerando emprego e renda, né, dentro do seu estado, ou dentro do seu município, tá? Porque não é responsabilidade exclusiva do estado. Os municípios também precisam aderir a isso. A gente teve conversa também, a nível aqui de Pernambuco, com a AMUP, né? Uhum. E na conversa foram até mencionados alguns municípios onde você tem um volume de investimentos querendo ir para aquele município, né? E o município não tem estrutura para fazer o acolhimento desses investimentos, ou seja... Lhe interrompendo, eu estava conversando semana passada, eu acho, com a prefeita de Serra Talhada, e ela dizia isso, o volume de negócios que está para chegar em Serra Talhada, mas falta, de certa forma, um suporte, né? Você tem aeroporto já funcionando com voos diários. Serra Talhada, do ponto de vista geográfico, é bem posicionada, porque faz conexão com outros estados, inclusive. Mas a cidade não tem ainda aquela pujança para segurar, para trazer, para inchar do ponto de vista de investimento. Pois é, então, se você não se organiza, se você não se moderniza para facilitar e tem boas articulações, né, você termina perdendo o timing do investimento, ou ele não acontece, né, ou ele vai chegar muito tardiamente, trazendo pouco retorno para a população daquela região, daquele município e do estado. Então, é preciso, sim, muita articulação, né, o ambiente do LEAD propicia, de certa forma, isso também, porque você pode trazer essas instituições para conversa com os próprios empresários e, a partir daí, desenvolver, né, ações que tragam a redução da burocracia. E uma coisa muito importante, Aldo, não é simplesmente você digitalizar a burocracia, não é pegar aquele papel e transformar ele num formulário eletrônico. Tem que se questionar, realmente aquele processo é necessário? Né? Seria mais fácil você simplesmente unir bases de dados que existem à disposição e pular determinadas etapas? Exato. Então, isso tudo precisa ser muito bem trabalhado para a gente agilizar os investimentos. Tem umas coisas aqui, Écio, que você se pergunta o tempo todo, viu, Maurício e Brenner Ken? Veja, você vai abrir um negócio, o Alex citou agora que esperou por 6 meses um alvará. Isso é inadmissível. Acho que em qualquer lugar do mundo decente, isso não funciona. Outra coisa, você tem que recorrer a um contabilista. Aí, no meio do caminho, tem um despachante. É um negócio assim que não, mas o despachante vai para poder ajudar. Mas não é para ser desse jeito, né? E como você falou, Écio, hoje em dia, com esse processo de tudo é digital, né? Todos os processos deviam ser convergidos para um só. Se resolve no preenchimento de um formulário. Só que o próprio Estado termina desestimulando quem quer investir, não é, Alex? Exatamente. E a gente não pode confundir, Aldo, a desburocratização com a falta de fiscalização. A fiscalização, ela é importante. Então, assim, você pedir uma agilidade na questão do alvará, ou seja, o alvará ele pode ser provisório. E depois você passa por outras as certificações que você tiver. Se você tiver meio ambiente, se você tiver bombeiro, se você tiver, a sua atividade for uma atividade que exija isso, não tem problema nenhum, que você tire o seu alvará provisório imediatamente, ou seja, você já começa a estar faturando, você já começa com o seu negócio e depois você se adequa ao que for necessário, que se você não estiver adequado... Pagando por isso, vai pagar por isso e não tem como não pagar, senão o seu negócio não funciona. Exatamente. Então, quando o Wes falou bem em relação aos outros estados, então, assim, a lei da desburocratização, a lei da liberdade econômica, ela prevê 298 atividades que são dispensadas e que tem um alvará imediato. Outros estados já passam de 600 atividades que liberaram. Então, você entra com o seu pedido de alvará e seu alvará imediatamente liberado. Então, não tem problema, desde que sua atividade não seja uma atividade de risco, obviamente, né? Se você vai abrir alguma coisa que você vai trabalhar com produto químico, ou que você vai ter... Aí você já sabe, né? Que é outro estilo, né? Outro tipo de produção. Exatamente.
não é fácil. Eu creio que para o empresário, viu, Maurício, quando você se depara numa pesquisa dessa, certamente você vê o grau de dificuldade de alguém querer investir. Por isso que muita gente, sabe de uma coisa, pega o dinheiro, sacode aí no investimento e não vai estar tendo dor de cabeça. Porque investir no país, no estado, nos municípios, é dor de cabeça, né, Maurício? E aí todo mundo perde. Daí acaba com o acordo da sociedade de que juntos produziremos, geraremos impostos, dividiremos os serviços, e de fato todo mundo acaba perdendo com essa história. É preciso então que o Estado trabalhe para que possa tirar essas amarras. O que deve ser salientado nesse movimento, nessa iniciativa do LIDE, criando esse comitê de desburocratização, é de fato abrir diálogos para que isso ocorra. E a pesquisa, ao que tudo indica, foi um grande incentivador disso, porque graças a essa pesquisa, graças a esse diagnóstico que foi feito, de fato, e com a divulgação desses números, esse diálogo começou a ser feito com o poder público. Então, e o poder público também está interessado, obviamente, de melhorar algumas dessas coisas, até pela sua imagem, e para que a coisa possa funcionar de uma maneira mais tranquila e mais rápida. Então, essas pontes estão sendo construídas pelo LIDE, pelo Comitê de Desburocratização especificamente, para que isso possa melhorar, e a gente tem percebido, como LIDE, uma intenção do poder público em tentar melhorar isso. Se vai conseguir melhorar o ritmo disso, a quantidade, a intensidade disso, é uma questão que a gente está apostando mais para frente e que, óbvio, depende da cobrança que tanto os empresários quanto a sociedade como um todo vão fazer daqui para frente. Mas o canal foi aberto e, para isso, de fato, a pesquisa serviu, esse grande diagnóstico serviu para incentivar esse início de negociação entre os empresários e a sociedade e o poder público para diminuir a burocracia. Vamos para o intervalo. Já já a gente volta. Eu vou à formação de rede, o repórter CBN, Alex Brenequem, Maurício Garcia, Écio Costa. Burocracia, pauta do nosso debate de hoje. Já já a gente volta. CBN Debate. A Multimédica Saúde está pronta para atender a sua empresa e seus colaboradores com os melhores testes rápidos coronavírus do país. Ligue agora para 4141-2851 e faça seu orçamento com a Multimédica Saúde. Se preferir, acesse o site multimedicasaude.com e saiba mais informações. Quer testar com qualidade e segurança? Então ligue para 4141-2851 e contrate a Multimédica Saúde para testar os colaboradores da sua empresa. O São João já chegou na HN Veículos. Aqui tem os melhores seminovos, com ofertas imperdíveis. Taxas a partir de 0,59% e até 6 meses para começar a pagar. Venha para a HN Veículos e saia de carro com o tanque cheio. HN Veículos, Avenida Beberibe, 672, na Encruzilhada. Gente, tava pensando aqui vendo o jogo. Eu devia ser juíza de futebol. Imagine eu, dona Néia, juíza, sim, porque é cada impedimento que eu marco aqui no bairro. Esses dias impedi seu João, que estava construindo perto da rede elétrica, de tomar um choque. Ivonei também, quando me aparece aqui com uma pipa perto dos postes, eu apito logo. E quem inventa de instalar antena perto dos fios, toma logo um cartão vermelho. Tá aí, eu juíza, gostei. Não vacile não, selfie. Portaria Remota Qualiport. Visite a mais moderna central de monitoramento de Pernambuco. Reflita sua percepção e viva melhores momentos com a Finger Móveis Planejados. Acesse finger.ind.br. Cola no sucesso! Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, tomou. Pitu Cola, cola, nossa festa cola. Pitu Cola, na galera cola. Pitu Cola, cola, essa onda cola. Chegou, você cola em Pitu Cola. Beba com moderação. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde.
2021, com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e o início da caminhada brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. E a melhor análise. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de junho de 2021. A conta de luz deverá subir com um reajuste acima de 20% na bandeira vermelha, que é a mais cara. O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, disse que a decisão deverá ser comunicada ainda neste mês e ressaltou que o aumento deve-se ao uso das usinas térmicas, que têm uma geração de energia mais cara. O custo adicional previsto é de 9 bilhões de reais. O Brasil atravessa a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. A secretária do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, foi ironizada nas redes sociais depois de postar uma foto para celebrar a vacinação contra o coronavírus. A médica é defensora do tratamento precoce, que envolve medicamentos como a cloroquina. Estudos clínicos já concluíram que a substância não tem eficácia contra o coronavírus. Maíra Pinheiro recebeu o imunizante de Oxford AstraZeneca em Brasília e compartilhou uma imagem do registro. Mas vários internautas fizeram comentários em tom de deboche. A produção de bicicletas no Polo Industrial de Manaus subiu mais de 30% em maio na comparação com o resultado verificado em abril. Foram fabricadas no mês passado 66.700 unidades. Esse foi o melhor desempenho desde o começo de 2021. Já na comparação com maio de 2020, a alta foi superior a 209%. Naquele mês, as fábricas foram duramente impactadas pela pandemia de coronavírus. Os dados foram divulgados pela Abraciclo. A variante Delta do coronavírus, que foi descoberta na Índia, já foi detectada em outros 74 países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a mutação se espalha rapidamente em nações como Estados Unidos e Reino Unido. As autoridades acreditam que a cepa foi responsável por mais de 90% dos novos casos confirmados entre os britânicos na semana passada. A alta fez com que o plano de reabertura fosse adiado em 4 semanas. No horário de Brasília, 3 horas e 35 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Debate. Apresentação: Aldo Vilela. Burocracia do Serviço Público, Alex Barenequem, vice-presidente do Comitê de Luide, Écio Costa, economista, Maurício Garcia, pesquisador. Vamos para a nossa segunda parte do nosso debate. E aí eu falava nessa questão passada, Alex, Écio e Maurício, de desburocratização entre os estados. Vamos lá. A gente tem, e eu tenho conversado aqui quase que diariamente com os deputados, senadores, sobre a reforma tributária. Aliás, desde que eu me entendo de gente, viu, Maurício, Alex e S, se fala em reforma tributária e nunca se chega de fato a uma reforma tributária. Eu não sei se a gente vai continuar enxugando gelo aqui, mas tem que se falar. Há necessidade, Écio, de uma reforma tributária de fato ampla, em que se discuta de maneira profunda como diminuir o peso do Estado em vários segmentos, e principalmente também nesse setor mais voltado para a indústria, para comércio, enfim, para empresas? Aldo, não é só a redução do tamanho do Estado, mas também a forma com que ele recolhe os tributos, né? Na realidade, como as empresas precisam se organizar para fazer a entrega das informações que levam
o recolhimento dos tributos. Quando você vai olhar aqueles rankings, né, do Doing Business e outros rankings que são feitos para mostrar a competitividade dos países, o Brasil, nesse item, né, recolhimento de impostos, ele fica lá atrás, né, porque ele é um dos países que mais gasta horas de mão de obra de seu pessoal, né, do administrativo financeiro das empresas, no processamento de informações para poder fazer o recolhimento dos impostos. E aí o que é que acontece? Até aquela frase, né, de que do Campos Neto, Roberto Campos Neto, aliás, do Roberto Campos, não do Roberto Campos Neto, né, de que até o passado é incerto, isso, no recolhimento de impostos, casa perfeitamente, porque a gente ouve o tempo inteiro, né, de determinadas situações onde o fiscal foi lá e autuou a empresa porque a empresa estava fazendo recolhimento da forma errada. Só que aí, às vezes, um outro fiscal, algum tempo atrás, já tinha ido naquela mesma empresa e tinha dito que o procedimento deveria ser esse, e autuou a empresa também porque estava fazendo de outra forma. Então, assim, não há nem sequer um consenso, né, de como que os impostos devem ser recolhidos. Então, uma reforma tributária que venha com, na minha opinião, o principal objetivo de simplificação vai ser um ganho enorme, né, para as empresas brasileiras. Claro, se você conseguir também fazer uma maior equalização, aí seria um outro debate para a gente estar discutindo isso, como a gente já discutiu no passado, mas o simples fato de você reduzir as incertezas no recolhimento dos impostos, isso já é um ganho, já seria um ganho enorme em termos de competitividade para as empresas brasileiras. E aí não é mais uma questão local, né? Não é uma questão só do estado de Pernambuco, dos municípios, é uma questão também nacional. Tá? Claro que quando você fala de ICMS e também de ISS, aí você tem questões locais, né? Tem essa coisa aí que se fala aí da guerra fiscal, aí é Estado brigando com o Estado. São Paulo não quer perder absolutamente nada, né? E talvez seja um bom exemplo disso. Aí é uma briga de foice, é o grande comendo o pequeno. Agora, se não há uma regulamentação, Écio, Alex e Maurício, a tendência disso é piorar. Há quanto tempo a gente não fala aqui de desburocratizar? Há quanto tempo a gente não fala de agilizar o processo? E nós estamos diante de facilidades e tecnologias. Veja que todos aí estão de casa, de home, trabalhando. A pandemia, o bom ou ruim, ela antecipou em 10 anos muita coisa, né? O que você estava pensando em fazer, não, daqui a 3 anos, 4 anos, já está fazendo agora. Então, o Estado brasileiro é impressionante como ele puxa para baixo e ele caminha para trás. É um negócio de louco, viu? É uma coisa importante que... Diga lá, Alex, vai lá. Não, pegando um pouco uma carona em cima do que o Écio disse, você imagina que na atividade de comércio exterior, você sentar com um estrangeiro e mostrar para ele a carga tributária e como é que ele vai fazer aqui com o produto dele. Então, você começa com II, que é o Imposto de Importação, IPI, PIS, COFINS e, por final, o ICMS. E quando chega no ICMS, você tem que perguntar para ele, você vai vender aonde essa mercadoria? Você vai vender fora do estado de onde você está colocando a sua empresa? Então tem um ST, que é uma substituição tributária, não tem substituição tributária. Então é um manicômio você explicar isso para o estrangeiro. O estrangeiro fica louco quando ele ouve uma coisa dessa. Então, eu não acredito numa diminuição tributária, mas a simplificação ela tem que acontecer. E é importantíssimo, porque a gente ganha... Depois, até mesmo na contabilidade, ou seja, para você contabilizar isso dentro da sua empresa, você vai ter ganhos enormes em cima disso. A questão aí também, Alex, Maurício e Écio, não é nem diminuir, que a gente sabe que diminuir é pouco provável, mas é simplificar, não é, Alex? É o que você cita, simplificar. Vou dizer um negócio a você, camarada. Quem está ouvindo a gente agora, e o nosso ouvinte aí tem uma gama enorme de empresário, de executivo, de microempreendedor, o camarada quer abrir uma empresa... ele pensa 10 mil vezes se ele vai, de fato, abrir isso. E outra, se você vai abrir uma empresa, você deveria chegar em tudo bem, talvez eu esteja sendo simplista demais, né? Mas você chegaria na JUSEP, por exemplo, acabou, resolveria absolutamente tudo.
tudo. Mesmo porque muitas vezes, você pega o jogo de documento que você apresenta na JUSEP, você apresenta em outros órgãos os mesmos documentos. Então, até uma questão de você colocar em um lugar só todos os documentos facilitaria muito, não tenha dúvida. É impressionante. Diga, Garcia, você está querendo falar? E a gente interrompendo você. Diga aí, Maurício. Não, imagina. Não, é só para comentar o que a gente percebe também nas conversas, aí de uma forma mais qualitativa até da pesquisa, que a gente levanta aqui, e o grande símbolo dessa burocracia, acho que todos nós sabemos muito bem que é isso, é a questão do carimbo. Né? O carimbo é o símbolo maior da burocracia em termos históricos, né? E é algo que está totalmente em desuso nessa geração, século XXI, no momento que a gente está de digitalização, de processos eletrônicos, digitais, já não existe mais o carimbo, mas a gente vê essa figura muito presente, infelizmente, no imaginário das pessoas, do empresariado e também do funcionário público que está lá te atendendo, que está fazendo esse jogo, do fiscal, e daí outra figura física, além do carimbo, que é uma coisa, que é uma matéria, em termos pessoais, tem a coisa do despachante, como você próprio comentou, Aldo, que é a figura que intermedia para facilitar o processo por outros jeitos. Né? Ele não está ali para só ajudar, ele está ali para fazer com que a coisa possa fluir. Então, enquanto a gente não conseguir tirar a figura do despachante e do carimbo do imaginário da população brasileira, principalmente do empresário brasileiro que tem mais esse contato, a gente não está evoluindo. Então a gente precisa trabalhar para isso, acabar com esses dois mitos, né? Isso me lembra muito, viu, Écio? Maurício e Alex, eu não sei se Maurício vai lembrar disso, mas certamente sim, que você, quando ia resolver alguma coisa no Detran, aqui no passado, você tinha a figura do Coati. Lembra disso, Écio? Tinha o Coati, que era o cara que era uma espécie de despachante que era para desenrolar as coisas dentro do Detran. Isso é um negócio assim que você se pergunta de doido, né? Só acontece isso no Brasil, quer dizer, só acho. Agora, veja, alguns segmentos, Écio, Alex e Maurício, a gente nota uma certa evolução. A Previdência Social, por exemplo, evoluiu muito. Você resolve muita coisa hoje pelo site da Previdência, você tem um feedback razoável, as coisas caminham um pouco mais. Claro que é uma coisa federal, mas de estado para estado, como é isso que a gente está tratando aqui, as coisas mudam muito. Nesse campo de pesquisa, Maurício, os empresários pesquisados, foram 168, né? Que o Lídio pesquisou? 148. Esses 148, eles investem aqui em Pernambuco, é? Predominantemente, vários deles, alguns têm investimentos também fora, mas aqui, todos esses 148 têm investimentos aqui em Pernambuco, isso sim. Eles eventualmente também investem em outros estados, mas eles, eles são prioritariamente empresários pernambucanos. Perfeito. Aí vamos lá. Écio, o que poderia ser feito para a gente agilizar mais os processos aqui no estado? A gente tem que recorrer à Assembleia Legislativa, tem que recorrer à Câmara de Vereadores das respectivas cidades. Como resolver essa desburocratização para que Pernambuco dê um salto maior nos próximos anos? É importante essa sua pergunta, Aldo, até porque desde que esse comitê de desburocratização começou a atuar, a gente começou a ver já algumas iniciativas ocorrendo. Né? A ALEP, né, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Pernambuco, aprovou um estatuto, né, para defender os empresários, né, e a atividade empresarial. Isso é algo importante, eu diria que, de certa forma, já como uma certa consequência dessa pauta que a gente vem discutindo bastante. Existe também iniciativas onde os municípios eles podem aderir ao REDSIM, né, que pode facilitar, simplificar muito os processos burocráticos desses municípios, e nem todos eles aderiram já a esse pacote de processos que são menos burocráticos. Medidas certo? Facilitadoras, né? Isso. E, claro, como eu disse, a interlocução entre... e você poder aproximar mais o setor privado, empresarial, com o setor público,
vai ajudar, ou pode ajudar, para você acelerar muito esses processos de desburocratização. Né? Também chegou a nossa informação que também o governo do Estado, junto com a Prefeitura do Recife e algumas secretarias, criou também um comitê de desburocratização. Então, a gente vê que as iniciativas estão começando a acontecer para dar uma resposta, dar um retorno em cima, né, dessa pesquisa e de outras ações, né, que o Comitê de Desburocratização vem fazendo. Tá? Então, é um trabalho contínuo, essa é uma pauta que o LIDE, através, né, do comitê e também do Conselho do LIDE, adotou para os próximos 2 anos, né? Então, acho que muita coisa pode avançar aí nesse período. Mas, como eu disse, é uma pergunta muito importante que precisa, sim, de muito diálogo para que isso se resolva. É preciso entender que tudo passa pelo Legislativo, não é, Alex, Maurício e Écio? Se a Câmara de Vereadores não é provocada, se a Assembleia não é provocada, nada funciona, não é? Muito pouca coisa funciona. O Alex, qual é a expectativa que se tem, então, a partir de agora, até com esses números aí da pesquisa? A gente já, como o Écio mesmo disse, a gente já vê reflexos dessa pesquisa de os órgãos se movimentando. Os próximos passos agora esse diálogo entre o público e o privado, para que realmente a gente consiga tirar essas amarras que existem para a gente melhorar esse ambiente. Você vê, por exemplo, Prefeitura de Petrolina, ela mesma tem um decreto que foi de 2019, não foi nem de agora, que ela adere à liberdade econômica, então ela já libera algumas atividades. Então, você vê que tem algumas prefeituras que já estão saindo. E a exemplo de outros estados, e até mesmo como o Maurício disse, que a gente teve uma reunião lá com o pessoal da MUP, talvez seja criar um ranking entre as prefeituras das melhores práticas. Porque eu acho que quem vem de fora para o estado, é importantíssimo ele saber para onde ele vai levar o recurso dele, para onde ele vai investir, quais são as melhores práticas. Eu acho que isso traz uma concorrência, de certa forma, entre as prefeituras e começa a melhorar o ambiente para empreender. Então, eu acredito muito que a gente está no caminho certo e que realmente a gente vai colher grandes frutos dessa pesquisa e dessa movimentação nossa. Garcia, eu acho que o caminho é esse aí, né? Um ponto que você salientou agora há pouco, Aldo, que eu acho que a pesquisa também apontou de uma forma muito clara, é a questão do poder legislativo. Numa pergunta que a gente fez para os empresários, a gente teve que 72% desses empresários reconhecem, e a maior parcela dos empresários reconhece que tudo nasce do legislativo. Então, esses problemas são criados também, esses entraves são criados no poder legislativo. Ali que está o problema, o nascedouro está ali e a solução também está ali. Então, 72% dos empresários veem como o problema legislativo como a principal causa dessa burocracia. E, em segundo lugar, são as regras que estão totalmente em desacordo com o mundo que a gente vive hoje. Então, é essa ideia também que o empresário tem, que isso é muito importante, de que é preciso modernizar, né? E uma modernização, num primeiro momento, na cabeça do empresário, passa pela digitalização. E até parece uma leitura superficial da pesquisa, parece que o empresariado quer só digitalizar. Não é isso. No fundo, essa digitalização representa uma modernização e, consequentemente, um avanço, uma rapidez e uma quantidade menor de documentos, de papel, né, que é outro símbolo da burocracia, que está muito claro, que está muito evidente. Essa pesquisa mostrou questões simbólicas muito fortes nessa relação do empresariado com o poder público. Então, essa questão do papel, da digitalização, o empresariado quer agilidade, quer rapidez, quer que a coisa flua de uma maneira muito, muito, muito tranquila e sem aquela burocracia de estar ali travando o processo. Vou te dar acrescentar rapidamente, Aldo. Uma coisa muito importante, que foi um advento da Lei da Liberdade Econômica, é que a gente tem tradicionalmente aquela pecha de que o empresário ele é meio que o vilão da história, né? Ele está querendo tirar vantagem em cima de todos e de tudo, quando na realidade não é. A gente sabe que não é bem assim, né? Principalmente aqui no Brasil. O empresário ele tem que passar por muita provação
né, para poder conseguir manter o seu negócio funcionando. E aí a lei da liberdade econômica, ela meio que muda um pouco isso, né? Ele faz com que o Estado ele pare de fiscalizar a empresa e passe a prestar serviço para a empresa. Tá? Então, isso precisa, na prática, realmente acontecer, né? De você ter o Estado como um provedor de serviços e diminuir um pouco a questão da fiscalização excessiva, do excesso de regulação, né, que Maurício até mencionou, que a gente vê nos legislativos, todo dia há uma nova lei para fiscalizar, regular, né, inúmeras coisas que são até na prática impossíveis de acontecer. E aí o empresário que se vire para poder se adaptar para isso, né? Então, isso tem que mudar, né? Esse ângulo de visão, ele precisa mudar para que você possa, sim, ter um ambiente favorável aos negócios. Só um detalhe para a gente encerrar. Claro, não tem nada a ver, e tem a ver nessa coisa, Maurício, de tecnologia, de digitalização. Um exemplo claríssimo que a gente está tendo aqui no Recife, Alex, Écio e Maurício, é a vacinação. Essa plataforma Conecta Recife é um negócio, assim, impressionante. Como funciona bem. Como funciona bem. Então, quando o público quer fazer, bem feito, faz. E juntando o bem feito do público com o bem feito do privado, aí a gente estouraria nesse país. Amigos, obrigado pela atenção. Alex, até o próximo encontro. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a toda a audiência da CBN. E para a gente aqui, a gente está à disposição sempre que precisar. Obrigado. Écio, até logo, Écio. Boa tarde a todos. Até daqui a pouco, né, Aldo? Até já. Maurício, até o próximo encontro, Maurício. Um abraço, Aldo, a todos os seus ouvintes. Grande abraço. Obrigado. Já a gente disponibiliza esse bate-papo aqui nas redes sociais. Vamos abraçar.